dois primeiros, né? Sobre o tempo e o contrato e o olho morto, eu acredito muito a parte da criação de uma coisa muito intuitiva, de escrever ali sem grandes pretensões, sem grandes preocupações. E eu escrevia um conto e outro conto e outro conto, e depois eu reunia aquilo num livro e publicava, né? O primeiro são contos mais antigos, que eu escrevia na época da faculdade, há uns 10 anos, e aí eu dei uma pincelada em alguma coisa, mas não quis modificar tanto, e publiquei, né? Uma autopublicação mesmo. E só que assim, a resposta disso foi muito esquisita, né? Porque eu me lançava ali na literatura e ninguém me conhecia, e nem minha família mesmo sabia que eu escrevia, que eu gostava de literatura. E aí eu resolvi escrever o Olho Morto no edital. Eu não tinha ele pronto quando eu vi o edital, né? Eu tinha alguns contos, só que faltava um mês para as inscrições se encerrarem, e eu digo, não, eu vou fazer algumas coisas que eu tenho já na cabeça, que eu já tenho anotado, e vou reescrever o que eu já tenho. Opa, valeu. E então aí eu comecei a escrever o Olho Morto, faltavam 30 dias para encerrar o edital, e aí eu dei um gás danado virando noite e escrevi aquilo, mas também assim, eu não tive o tempo para parar, pô, isso aqui é meu livro, vamos pensar como é que vai ser a resposta dele, o que é que eu tenho aqui de estética, de preocupações técnicas, disso, daquilo. Não, eu escrevi, reescrevi, mandei. E aí, bom, ganhei o prêmio, apareci para o mundo, apareci para o mercado, para Pernambuco principalmente, né? E aí o prêmio me jogou numa posição que até brinquei lá na entrevista, eu disse, olha, eu queria ter saído correndo e me escondido na esquina, porque foi uma posição muito pesada, e é uma posição muito pesada até hoje. E muitas vezes eu até já respondi em algumas entrevistas que eu me sinto meio que um intruso ali, porque eu não sei falar sobre literatura, eu não sei pensar a literatura, porque eu nunca pensei a literatura. Mas, bom, eu estava lá, na frente, no palco, e as pessoas esperando que eu falasse alguma coisa. Então é uma situação difícil, delicada, mas que eu encarei e estou encarando até hoje. E tem sido um aprendizado assim fantástico, mas eu tenho aprendido na porrada. Muitas vezes eu erro, muitas vezes falo muita bobagem, mas o que eu tenho aprendido nesses momentos é uma coisa assim que escola nenhuma vai te ensinar. E, bom, eu apareci ali, eu precisava falar alguma coisa, precisava me expressar. E dentro desse contexto todo, enquanto eu aprendia sobre literatura, se a gente pensar, eu lancei em 2012 meu primeiro livro. Está em 2015, a gente tem 3 anos e eu estou numa posição assim de um certo destaque em Pernambuco que, meu Deus, é até surreal. Para uma pessoa que iniciou agora, entendeu? É surreal, eu acho surreal demais. Mas, bom, e nesse contexto todo, eu comecei a escrever o Contrário de B. Tive uma experiência com a Mariposa Cartoneira também, com o Wellington, do livro Juro por Deus, que era um conto que eu já tinha, e 2 contos que estão nesse livro, né, no Contrário de B. Só que nessa experiência de criação, aí sim, esse Contrário de B eu pude parar, pude escrever, pensar, refletir sobre cada conto, experimentar, pensar mais no que eu quero dizer, no porquê eu tenho que dizer, no porquê eu tenho que escrever. Então acho que isso tudo influencia na criação literária, né? E como é que foi o contato da Confraria do Vento? Como é que você optou por ela? Como é que chegou esse contato? Acho que é através de Carla Mello. Foi, eu já tinha Carla Mello na minha rede social, né? Já conhecia o trabalho da confraria pelo Wellington, principalmente pelo Wellington, pelo Everardo Noronha também, que eu já tinha um livro, e achava muito bonita as capas, muito foda, cada capa do caralho. E aí eu estava escrevendo o livro e fui montando, e ele começou a se delinear, e aí eu acabei soltando lá no Facebook, pô, tô aqui terminando, vou começar a procurar editoras e tal. E aí a Carla entrou em contato comigo, dizendo, Bruno, vamos conversar? E
Eu, pô, bacana. Também foi a única pessoa que entrou em contato comigo. Eu tinha até um romantismo antes, né? Que, pô, ganhei esse prêmio, cara. Aí as coisas vão acontecer agora, vai vir uma editora grande, que não sei o quê. E não é bem assim que funciona o mercado. O mercado, ele olha regionalmente, nacionalmente e mundialmente. Para você entrar nele, às vezes você tem que estar no meio certo. Eu tinha até lido uma entrevista, acho que foi do Chachenesky, que ele dizendo que publicou o livro dele, aí uma editora entrou em contato, acho que da Record ou da Companhia das Letras, não sei onde é que ele publica, e que perguntando se ele tinha alguma coisa nova. Eu achava que isso ia acontecer comigo, sabe? Aí ia receber uma ligação, Bruno, tu tem uma coisa nova e tal, mas não foi nada disso. Aí meio que quebrou esse meu romantismo, sabe? Que eu estava iniciando ali, achava que o mercado funcionava de um jeito e não era. É preciso mais do que a chancela de um prêmio desse para respaldar você para publicar numa grande editora que tem milhões de outros interesses por trás. Mas a experiência da confraria já foi totalmente diferente das suas outras, em termos de revisão, discussão. Quando eu mandei o original para a confraria, a Carla adorou. E a gente veio conversando até lá e discutindo alguns textos. Bruno, o que é que tu acha de tirar isso? O que é que tu acha de botar assim? O que tu acha de fazer assado? E a gente foi remodelando o texto como um papel de uma editora. Era a primeira vez que eu tinha uma editora. Como eu te falei, sobre o tempo eu não tive um editor. No do prêmio do Olho Morto também eu não tive um editor. No Cartoneiro, o Wellington fez esse papel, mas eram 3 contos só. E assim, um editor tradicional e tal, foi a primeira vez. E foi muito bom, porque ele tende a discutir com você sobre questões que você está interessado, né? Da criação, de como o olhar do leitor vai ver aquilo, vai enxergar. Isso foi fundamental. Agora falando um pouco sobre o livro Contrário de Deus. Você, no Olho Morto Amarelo, você termina um conto com Juro por Deus, que é um final feliz, que é um conto que fala sobre família. Sim. E agora, no Contrário de B, você começa com 2 contos, que se chamam Pátria e Família, e que falam, obviamente, de família. Eu queria que tu falasse um pouco desse teu interesse por esse tema, e se já era previsto, o Juro por Deus já era um teaser do próximo livro, tu já pensava nisso? Não, eu não enxergo por esse lado não. O Juro por Deus, ele foi concebido para ser um romance. Só que eu não consegui encontrar o romance dentro dele. Então ele acabou ficando um conto mesmo. E aí, se eu for reler e repensar o conto, eu vejo até lacunas, que são inclusive lacunas do próprio romance, que ele poderia ter sido desenvolvido. Mas esses Pátria e Famílias já foram contos que nasceram à parte, mas que o papel da família e das relações familiares e das relações sociais realmente são muito presentes. E é um tema que me atrai muito. Eu meio que eu fico o tempo todo pensando e analisando como as famílias se enxergam, como os pais se relacionam com os filhos. Aí eu tenho 2 filhos também, então eu fico me enxergando e tentando gerar um olhar de fora também para minha família, até para me repensar enquanto pai. E vejo também na minha família e na família de outras pessoas. O que a gente tem na sociedade são várias famílias se relacionando. Então, cada amigo que você constrói, você conversa, você vê as relações familiares ali. E é muito engraçado, é muito contraditório, é muito paradoxal, é uma coisa que ama e odeia o tempo todo. Então, para mim, isso tem uma força muito grande. E a família é praticamente a única instituição que você tem em todas as culturas. Você vai ter o seu pai, você vai ter a sua mãe, você vai ter os seus irmãos. Não importa se teu pai é separado, se teu pai tem 10 esposas, se ele não tem, se foi abandonado, você vai ter isso daí de uma forma diferente. Isso para mim também dá um caráter muito universal para esse tema. E eu gosto de explorar isso. E eu vejo uma infinidade de possibilidades de exploração disso que me atraem bastante.
falando dos dois primeiros contos, que são o Pátria e Família, você usa o mesmo título, Sim. só que tem alguns personagens que você consegue fazer uma ligação, mas ao mesmo tempo eles são diferentes. Eu queria que tu falasse um pouco desse método de construção desses dois contos e por que manteve o título. Eu gosto de brincar muito com os meus contos. Inicialmente eles foram concebidos separadamente. Cada conto tinha um pensamento diferente, né? Uma estrutura por trás, uma família por trás. Mas aí das releituras, nas reescritas, eu fui percebendo que eles tinham uma ligação muito forte. E essa relação ela poderia se dar através de um paralelismo entre essas duas famílias, que poderiam ser a mesma família. Poderiam ser a mesma família na medida que houvesse uma outra possibilidade de caminho. Em algum determinado tempo, houvesse uma possibilidade, e aí nesse caso o pai ele se casa com a outra pessoa, escolhe A a B, e aí ele consegue inverter um caminho, que seria para um lado e ele iria para o outro. Que muitas vezes a gente se pergunta, será que não seria melhor se eu tivesse feito isso? Será que se eu não tivesse escrito esse livro, como é que seria a minha vida? Se eu não tivesse casado com aquela pessoa? Então, e aí eu enxerguei neles a possibilidade de ter esse paralelismo. E aí, claro que depois que eu descobri isso, eu fui alterando algumas coisas para justamente se assemelharem e dar essa sensação de escolhas, né, de caminhos diferentes dentro de uma mesma possibilidade assim, familiar. Mas é uma construção assim, é um negócio muito doido, porque eu acho que literatura é muito sensibilidade. Por mais técnica que você possa adquirir, é o olhar sensível perante o outro, perante a sociedade, perante a própria literatura, que vai fazer com que aquilo se engrandeça ou não. É difícil explicar como se chegou naquele resultado, porque são milhões de coisas acontecendo, milhões de pensamentos convergindo para o mesmo lugar, e que acaba naquilo. É difícil descobrir as pegadas desse caminho. Ô Bruno, voltando ao Juro por Deus, que é um final feliz, você parte ali de um caso que ficou famoso na mídia brasileira, de um pai que esqueceu a criança dentro do carro. E agora nesse novo livro tem dois contos, que é o Hoje Não e Não Precisa Gritar, que você parte de coisas que são reais, acabam sendo reais. Queria que tu falasse um pouco sobre esse método de observação do mundo para a construção da tua ficção. Eu geralmente realmente parto de uma imagem ou de um acontecimento, e aí o conto ele acaba que ele é criado para justificar aquela minha obsessão por determinada imagem. Então, se tem uma coisa me perturbando muito, uma imagem me perturbando muito, eu acabo desconstruindo, fazendo uma espécie de engenharia reversa para que eu consiga contar ela e que justifique aquela imagem acontecer. E aí acontece ficcionalmente dessa forma. Então, mas é aquela coisa de tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com o olhar, com como você enxerga o mundo também. Porque eu gosto de escrever muito, e aí muitas vezes eu toco, por exemplo, em temas que podem ser mal interpretados ou interpretados de uma forma que eu não gostaria de. Por exemplo, a mulher ela é sempre muito subjugada, ela é muito passiva em relação aos acontecimentos. Mas você pode enxergar isso por dois lados. Ou você acha que eu estou fazendo uma apologia a esse tipo de coisa, ou você acha que eu estou escancarando isso justamente para denunciar. E é justamente isso que eu tento fazer. Quando eu mostro uma família destroçada, relacionamentos destroçados, relações pessoais destroçadas, é justamente para fazer refletir. E aí mostrar na cara, assim, esfregar na cara, por que tu está fazendo isso, por que isso está acontecendo. E claro que ficcionalmente, mas o leitor quando está ali com as imagens que ele constrói, que são pessoais, ele acaba também se repensando, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto família. Aí eu gosto de fazer esse tipo de relação. Outra coisa que aparece muito no seu livro é a variação de perspectiva da narrativa. Né?
Você joga luzes de diferentes ângulos sobre determinado fato e ali cria uma dúvida, cria áreas de sombra. Eu queria que tu falasse um pouco dessa técnica mesmo, como é que você trabalha. Isso acontece e eu gosto de fazer isso para tentar criar diversos níveis de entendimento dentro do mesmo ponto, né? Porque cada leitor que vai se debruçar ali sobre o livro, ele tem uma experiência intelectual, uma experiência de vida e uma experiência particular que você não sabe, você nem imagina. E eu acho que criando várias camadas dentro de um ponto, você pode tentar abranger o máximo de leitores possível que você possa tocar neles, né? Justamente a questão da estética filosoficamente falando, de encontrar a beleza, de despertar a beleza, de despertar uma certa reflexão dentro da tua leitura, que a leitura, e no meu caso eu tenho essa pretensão de ser uma leitura artística, no sentido de arte, de beleza, de tentar tocar você, porque tem um tipo de leitura que não é uma leitura que desperta nenhum tipo de sentimento dessa natureza. Eu tento fazer por esse caminho. E eu acho que é fundamental que você possa englobar os diversos tipos de leitores. E aí eu comecei a usar esse tipo de coisa para tentar criar camadas dentro do conto. E aí uma coisa que o José Luiz Passos, ele veio aqui em Petrolina, fez uma oficina muito bacana, só que durou só um dia. E da oficina toda, o que ficou assim muito guardado na minha cabeça foi ele dizendo e ele demonstrando como ele fazia para adensar um texto. E você vai construindo e depois que você tiver aquela camada ali, você vai buscando adensar aquele texto. E aí isso ficou na minha cabeça e fica repetindo o tempo todo. Quando eu tô escrevendo, eu às vezes paro assim, digo, o que é que eu posso fazer para adensar esse texto, para criar um outro tipo de camada, um outro tipo de entendimento. E aí fica na minha cabeça martelando essa frase, e aí eu vou tentando, vou construindo também, e aí é muito de experimentação. E o conto permite muito isso, porque ele te dá um resultado rápido. Né? Ele é uma experiência que te dá um resultado e que você já vê na hora, diferente de um romance. Se você quiser fazer um romance experimental, você vai demorar uma eternidade, você vai precisar de dias lendo aquilo. O conto não, papuf, e um dia você lê e um dia você sabe o resultado. Então eu vejo o conto também muito como experiência. E aí eu gosto de fazer, de buscar, de tentar, porque também estou tentando encontrar um caminho. Então se eu estou tentando encontrar o caminho, eu preciso buscar as diversas possibilidades desse caminho. Boa parte dos contos são histórias que poderiam acontecer comigo, com você, da nossa classe social, mas tem dois, que é o Contrário de B e Distante, que você utiliza, são histórias de periferia, com personagens em condições sociais bem diferentes da nossa, quase em condições de miséria mesmo. E aí eu queria saber quais os cuidados que você toma para trabalhar com esse tipo de realidade, para não dar uma visão paternalista, nem assistencialista, né? É difícil. Eu acho que quando você se utiliza da literatura para denunciar qualquer tipo de coisa, você precisa ter o cuidado de não parecer nem um texto jornalístico, nem panfletário, e não descaracterizar a beleza que possa ter dentro do texto. E, primeiro, assim, na minha relação de prioridades, tá que o texto, quando ele é bonito, quando ele consegue atingir um determinado grau que o leitor possa entender e se emocionar com ele é muito mais forte do que um texto meramente panfletário, que você denuncia uma realidade. Simplesmente mostrar, é como uma foto artística e uma foto jornalística sem um caráter artístico, só de mostrar, né? Você mostrar uma criança, você pode mostrar uma criança fumando crack, por exemplo, de diversas formas. Você pode ter 10 fotos daquilo que vão estar, vai ser
o mesmo tipo de fotografia, mas que elas vão ter sensações, interpretações diferentes. Então eu primeiro pensei em ter esse cuidado, sabe, de não ser um negócio panfletário, de estar jogando na cara, assim, só escancarando, que eu não achava que isso ia tocar o leitor. E depois é uma questão de sensibilidade mesmo, é como você enxerga o mundo, como você enxerga a dor do próximo. E aí eu acho que o escritor, ele precisa se distanciar dele mesmo. Ele não pode construir diversos tipos de personagens, diversas classes sociais, diversas profissões, se ele não se distanciar de si mesmo. E é uma dificuldade, é uma dificuldade você se distanciar. Mas é um exercício também, e é um exercício de procurar entender o próximo. Se você procura entender o outro, você consegue esse distanciamento. E aí eu fui fazendo esse exercício de me distanciar. O que seria se eu não tivesse tido essa possibilidade de estar aqui, de estar nessa classe social, de ter essa possibilidade de ter estudado nesses colégios bons, ter feito faculdade, o que é que aconteceria e o que é que eu veria? E aí, voltando um pouco para a questão da criação, e que as imagens ficam me perseguindo, uma vez eu estava passando no carro, o carro estava dentro do carro do meu pai, um carrão chique, bonito, branco, igual do ponto, e estava um sinal, realmente um menino lá, todo sujo. Você via que ele estava drogado e tentando ganhar algum trocado para comprar droga. E ele ficava, só que ele estava inerte ali, parado, olhando os carros que estavam passando. E eu fiquei com essa imagem na minha cabeça o tempo todo. E aí o conto, aí vem aquela questão da desconstrução. Aí o conto, essa imagem se desconstruiu e construiu esse conto. E aí o conto veio para justificar um pouco essa imagem e para relatar essa condição social. Mas é difícil dizer como se faz, como você encontrar uma fórmula. Também eu não sei se a fórmula foi certa. Assim, eu estou tendo uma experiência com esse livro muito bonita, muito bacana, de muito mais do que o do Olho Morto. De muitos leitores mandando mensagem, dizendo que gostam do livro, que vão indicar, comprando para os amigos, para amigo que é leitor e manda, e depois manda a resposta que a pessoa... Sabe, eu não me senti assim em nenhum dos outros livros. Desse livro eu estou me sentindo. E aí eu começo a achar que realmente eu encontrei uma certa mão nesse livro que foi adequada para ele. Pode não ser para o próximo, mas para ele está sendo uma experiência muito gratificante mesmo. Ok, Bruno. Muito obrigado por essa entrevista no Café Color. Beleza, valeu, Tiago.